Abra, por favor, você que trouxe a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo de número 20. Deuteronômio, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso 1, número 1. Glória a Deus. Deuteronômio, capítulo 20, a partir do verso número 1. Muito bem, diz assim a palavra de Deus: quando saíres à peleja contra teus inimigos, e vires cavalos e carros, e povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe-á: ouve, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não temais, nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Aleluia! Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Eu vou começar de uma forma diferente. Essa semana aconteceu uma tragédia na quinta-feira. Eu tinha acabado de chegar do culto. Eu estava jantando, quando meu telefone tocou, e eu recebi a notícia de um amigo que tinha se envolvido em um acidente, e a pessoa do outro lado havia falecido num acidente automobilístico. E ele então falou assim: olha, a primeira pessoa que veio na minha cabeça foi você. Você pode me ajudar? Eu falei: eu estou saindo, estou indo para aí. E aí, estive lá acompanhando. E ontem aconteceu algo, eu vou contar aqui porque vai contextualizar com o que a gente vai estar pregando. Por favor, aquela mensagem. Ontem nós estávamos lá em casa, confraternizando, eu recebi essa mensagem: boa tarde, tudo bem com vocês? Está no balanço geral. Uma pena estar ao lado do homicida que tirou a vida de um rapaz. Bêbado tem que apodrecer na cadeia, mas nada vai acontecer. Nossa justiça. Abraço. Coloca, por favor, dá o vídeo, por favor, só para o pessoal contextualizar. Glória a Deus. Ele estava sozinho na motocicleta. José de Arimateia Silveira Nunes, de 64 anos, é suspeito de ter provocado um acidente. Ele dirigia esse carro no momento da batida. Segundo o boletim de ocorrência, ele confessou aos militares que bebeu uma taça de vinho. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro. Admitiu ter feito o uso de álcool durante o almoço, foi ofertado de novo. Amém. Era isso, essa parte aí que importa. Por que eu fiz questão de passar? Porque foi algo que ontem chateou bastante a minha esposa, que está sentada à frente, porque quando eram 11 horas da noite, eu estava lá em casa jantando, e ela foi a primeira pessoa que virou para mim e falou assim: vai lá agora, dá apoio para ele, dá apoio para o seu amigo. Eu já visitei presídios, eu já orei por pessoas e com pessoas que eu nunca perguntei qual crime que cometeu. Eu nunca entrevistei nenhum presidiário perguntando se ele estuprou, se ele roubou, se ele assassinou alguém. Porque o meu Jesus, o seu Jesus, ele nos ensina isso: amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nunca fez acepção de pessoas. Ele foi tido por embusteiro, por trapaceiro, por enganador.
Agora, ontem eu fui julgado por uma coisa que a pessoa simplesmente me viu numa reportagem. Ah, porque você está do lado do homicídio. Ele não sabe o que a pessoa está passando. Ele não sabe o contexto que aconteceu. Vai ter o devido processo legal. Não estou aqui defendendo ninguém. Não estou aqui defendendo ninguém. Mas vai ter o devido processo legal. E se ele for condenado, ele tem que pagar por isso. Como qualquer cidadão. Mas eu fui julgado. Eu fui julgado. E se fosse qualquer um dos irmãos aqui, meu telefone tocasse, eu iria também. Antes de perguntar se está certo ou se está errado. Mas acontece que, agora entrando na palavra de Deus, as pessoas têm andado e vivido por vista. Elas chegam a qualquer conclusão. E hoje a mídia ajuda muito, a mídia social, né? Porque ela traz às vezes uma única frase, uma única imagem, e aquilo ali já é uma conclusão. Quantas vezes você está rolando a mídia social e fala assim: puxa vida, minha vida tem tanta luta, mas o fulano aqui está sempre felizão, olha o sorriso no rosto. Mas você não sabe o que aquela pessoa passa lá no secreto dela, no particular, no travesseiro dela, que ela bota a cabeça. E o que Deus tem para falar conosco hoje, uma das coisas que nós não podemos andar por vistas. Aqui no primeiro versículo do capítulo 20 diz assim: quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros, e povo maior número do que tu, deles não terá temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Amém. Aleluia! Deus está trazendo duas mensagens importantes nesse verso de número 1. Primeiro, ele está dizendo para mim e para você: olha, não anda por vista não. Não anda por vista. Não conclua nada daquilo que você simplesmente está vendo. Quando você for a peleja, sabe quando você vai chegar lá numa entrevista de emprego e você senta do lado de uma pessoa? Aí o abençoado tira um calhamaço de papel assim e começa a falar dos cursos que ele tem, das línguas que ele sabe falar, das aptidões que ele tem, dos preparos que ele tem ao longo da vida. Aí você fala assim: o que é que eu vim fazer nesse lugar? Isso aqui não é para mim. Esse camarada está muito melhor preparado do que eu estou. Já perdi. Isso é andar por vista. Porque na minha Bíblia está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso número 8: a porta que Deus abre, ninguém fecha. Se Deus abriu a porta para você, pode ter alguém mais qualificado, mais bonito, mais jovem, não importa. A porta que Deus abriu para você, o diabo não pode fechar. Ela é sua. Então não ande por vistas, não conclua. Puxa vida, primeira semana do ano, segunda semana, eu achei que já era para as coisas terem dado certo, para o meu negócio ter acontecido, para o meu projeto ter já andado, mas ainda não aconteceu. Na minha Bíblia está escrito, em Eclesiastes capítulo 3, que tem tempo para tudo acontecer. Está tudo sob o controle do nosso Deus. Amém? Então Deus está dizendo: olha, não ande por vista. Lá em 2 Reis capítulo 6, um dia o rei da Síria estava boladaço, porque toda vez que ele fazia um plano, arquitetava um plano para pegar o rei de Israel, ele não conseguiu. Ele cercava por um caminho, o rei passava por outro. Ele ficava sabendo que o rei ia sair numa campanha, numa viagem, e ele armava de novo e o rei não ia. E um dia ele, convencido de que ele estava sendo traído, ele chama alguém do staff dele e fala assim: quem está traindo a gente? Que é alguém que está traindo. Porque não tem condição, todas as vezes que eu armo aqui tudo bonitinho, o rei não aparece, eu não consigo pegar o rei. Aí ele falou assim: olha, o problema não é esse não. Não tem ninguém traindo o Senhor não. O problema é que lá em Israel tem um camarada, se chama Eliseu. E tudo que o Senhor fala lá no seu quarto, tudo que o Senhor planeja, Deus revela para ele e fala para o rei. Aí ele falou: é mesmo? Então meu negócio é com esse Eliseu. Eu vou pegar esse Eliseu. Onde é que ele está?
Ó, fiquei sabendo que ele está lá na cidade de Dotã. Então vamos para lá. E levou os carros, e cavalos, e soldados, e cercaram a cidade de Dotã. Quando foi pela manhã, o Geazi, que andava com o profeta Eliseu, quando ele sai da porta da casa onde ele estava, que ele corre o olho, ele desespera. Ele desespera. E chama o profeta Eliseu e fala assim: ai meu Senhor, e agora? Como é que nós vamos fazer? Só que a Bíblia diz, quando ele diz ai meu Senhor, é Senhor com S minúsculo. Ele estava socorrendo em quem? Em Eliseu, no homem, no ser humano. E Eliseu vira para ele e fala assim: fica tranquilo, aleluia, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ele estava vendo Eliseu, ele estava vendo os mesmos soldados, os mesmos carros, os mesmos cavalos do exército da Síria. Mas ele tinha a palavra profética. Ele vira para ele, para Geazi, e fala assim, ele vira para Deus e fala assim: Senhor, abra os olhos dele. E a Bíblia diz que quando Deus abriu os olhos de Geazi, não era carro, cavalo de fogo. Cavalos. Tinha carros de fogo e cavalos de fogo ao redor do exército da Síria. Aquilo que parecia um problema, não era problema, porque o Geazi estava vendo o quê? O natural. Ele chegou a uma conclusão pelo que os olhos dele estavam o quê? Admirando. Ele estava conseguindo ver. O emocional dele impedia de entrar no espiritual. E ele então só viu soldados inimigos, mas Deus, pela misericórdia e pela graça, abriu os olhos dele e viu o exército do Senhor. E Deus então cegou o exército da Síria, e eles foram levados presos. Mas Geazi me ensina muito aqui, que quando a gente anda por vista, irmão Betinho, nós estamos fadados a fracassar. Ele, quando ele se dirigiu a Eliseu, ele já devia estar pensando por onde que ele ia correr, qual direção que ele ia tentar fugir. Mas Deus, quando planta a gente num lugar, tem um propósito. Deus te colocou aqui nessa igreja, tem um propósito. Você nasceu da família que você nasceu, sob um propósito de Deus. Você casou com a esposa que você casou, ou com o marido que você casou, sob um propósito de Deus. Não anda por vista. Quem anda por vista pensa assim: eu podia ter casado com outra pessoa. Os meus problemas hoje poderiam estar resolvidos, eu não estaria tendo esse tipo de problema. Então a primeira coisa que Deus quer dizer é para nós não andarmos por vista. E nesse verso ainda de número 1, Deus diz assim: não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Esse aqui é outro exercício que a gente muitas vezes não faz, essa reflexão. Eu sei onde eu estou no dia de hoje. Eu sei o que eu estou vivendo no dia de hoje. Mas de onde Deus me tirou? De onde Deus te tirou? Pastor, mas eu não conheço minha situação, o negócio está feio aqui, a luta. Eu vou te afirmar que a sua situação hoje é melhor do que quando você não tinha Jesus. Pastor, o senhor nunca mais teve problema? Não, tem muito problema. Mas o meu Deus, a especialidade dele é resolver problema. É o mesmo Deus, a especialidade dele é resolver problema. E Deus então faz o que? Ele lembra ao seu povo. Lembrem que eu tirei vocês do Egito. A situação sua era muito pior do que a de hoje, mas eu fui lá e livrei vocês. Nunca esqueça de onde Deus te tirou. Lamentações capítulo 3, verso 21, o profeta Jeremias diz assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Porque quando a gente lembra de onde Deus tirou a gente, do lamaçal do pecado, da corrupção, da mentira, da prostituição, a gente sabe que a gente está num lugar muito melhor e que Deus vai cumprir a promessa dele. Amém? É por isso que eu disse no início aqui que quando nós terminamos um ano e começamos outro, é mais um dia. Dia 31 de dezembro, 1º de janeiro, virou a noite. Mas tem um simbolismo muito grande.
E eu quero profetizar na sua vida que esse ano de 2024 vai ser o melhor ano da sua vida. Já foi liberado aqui nesse altar que esse ano é um ano profético. Aleluia! Então pega o que Deus está te falando. Outra coisa que o povo de Deus costuma fazer: é aquilo que se perde, deixa para lá. A pessoa tem promessa de Deus, mas as lutas às vezes são tão grandes, os desafios são tão grandes, que em determinado momento a gente conquista parcialmente e fala assim: vou deixar para lá, tá bom, já tá bom, não aguento mais. Está parcial a bênção, mas está bom. E a Bíblia tem que ensinar para nós que nós não podemos jogar a toalha. No livro de Êxodo, no capítulo de número 10, o Moisés estava tendo uma DR com o faraó. E ele diz assim: então o faraó chamou Moisés e disse, preste atenção, meu irmão, ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. O Moisés, porém, disse: tu também dará em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. O faraó estava liberando o povo de Israel. Falou assim: você pode pegar suas crianças aí, a família, pode ir embora, deixa só as ovelhas e as vacas. O Moisés falou assim: não, vou embora pela porta dos fundos, não. Se eu tiver que sair daqui com o meu povo, eu vou sair pela porta da frente. E o senhor quer saber mais, faraó? Eu não só vou sair com aquilo que é meu, mas o Senhor vai prover para mim, porque no caminho daqui até a Canaã de Deus, a terra das delícias de Deus, eu tenho que prestar holocausto ao meu Deus, eu tenho que adorar o meu Deus com holocausto, com sacrifício, e é você, faraó, que vai me dar essa provisão. Aleluia! Ele não aceitou sair só com aquilo que era dele, ele ainda queria mais. Olha que coisa tremenda. E aí quantas vezes a gente vem para a igreja num dia de culto, como hoje, e a pessoa fala assim: esqueci a carteira. Como é que hoje eu vou ofertar, eu vou dizimar? Hoje eu não vou dar meu melhor louvor, não. Sabe por quê? Porque hoje a comida que a minha mulher fez no almoço não estava no tempero que eu gosto. Hoje eu estou invocado. E vem para a igreja e fica na posição de defesa. Quando o Moisés está nos ensinando, a palavra de Deus está nos ensinando que quando a gente vai para estar em comunhão com Deus, na vontade de Deus, a gente tem que preparar, organizar. Eu vou sacrificar Deus no caminho, eu tenho que ter a provisão para isso. Eu vou ao culto, eu vou dar o meu melhor louvor, eu vou dar a minha melhor oferta, o meu melhor dízimo. Aleluia! Eu vou dar o meu melhor abraço do irmão que está lá, porque pode ser que esse abraço salva a vida do irmão. Se prepare sempre para dar o melhor. Isso aqui é a parte boa, o que o Moisés continuou falando. Verso número 26. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará. Aleluia. Nenhuma unha vai ficar para trás. Aquilo que o diabo roubou na sua vida no ano de 2023 não vai ficar para trás. Ele vai ter que devolver. Ele vai ter que devolver com restituição. Sabe por quê? Porque foi Deus que te deu. Você entendeu, meu irmão, o que Deus está dizendo? Nenhuma unha vai ficar para trás. Nada. Nós não vamos aceitar isso. Sabe por quê? Porque nós não somos conformados. O crente, antes de chamar de crente, é chamar de protestante. É aquele que protesta, aquele que não aceita. Aleluia! Então nós vamos protestar espiritualmente. Nós não vamos aceitar que o diabo roube aquilo que o Senhor já nos deu, aquilo que um dia foi subtraído pelas trevas. Por quê? Porque nós demos brecha, porque a gente não se esforçou como deveria. Nenhuma unha
vai ficar para trás. Toma essa posição hoje. A sua alegria do ano passado, que você entrou no ano de 2023, ela foi subtraída, porque as notícias vieram como uma cascata sobre a sua vida, notícias que não te agradaram. Deixa eu te falar, o Senhor vai te restituir a sua alegria, em nome de Jesus. A sua paz será restituída em nome de Jesus. O que o inimigo roubou, ele vai ter que devolver em nome de Jesus. O seu filho vai voltar para sua casa, a sua filha vai voltar a ter uma amizade com você, uma relação de mãe e filha. Nós não vamos aceitar isso, porque a palavra de Deus, o Moisés está dizendo, nem uma unha. O Faraó, não vem com conversinha comigo não, porque era o momento de quê? De transigir. Moisés estava ali negociando com o Faraó, de certa forma. Chegou a hora, Deus mandou vir falar aqui que você tem que liberar a gente agora. Então tá, você pode ir, mas seu gato fica. Vai ficar não. As ovelhas vão ficar, também não vão ficar não. Nenhuma unha vai ficar para trás. Isso é muito forte, filho. Não aceita na sua vida negociar com o inferno. Não aceita. Aquilo que Deus te deu é seu. Aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então não aceita meia bênção não. É bênção inteira que você tem que tomar posse dela, se arvorar dela. E viver essa bênção na sua vida, em nome de Jesus. Amém? E quero te trazer aqui a terceira mensagem de Deus para essa noite e para esse ano de 2024. Pastor, não sei como é que eu vou chegar até o mês de fevereiro. Eu acabei de começar um ano, janeirão está aí, as coisas, o trabalho não é a mesma coisa, e daqui a um dia já tem carnaval, já parou o Brasil. Como é que eu vou faturar, pastor? Como é que eu vou viver? Como é que eu vou pagar a conta? Essa é uma pergunta que é comum de ser feita. Como é que será o amanhã? Mas Deus tem algo tremendo para falar com você. Deuteronômio capítulo de número 11 diz assim, a partir do verso de número 8: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir, e para que prolongueis os dias na terra que o Senhor jurou a vossos pais, dá-la a eles e a sua semente, terra que mana leite e mel. Porque a terra que entras a possuir não é como a terra do Egito, de onde semeavas a tua semente e regavas com o teu pé como uma horta. Mas a terra que passais a possuir, aleluia, é terra de montes e de vales, da chuva dos céus beberá as águas. Deus está falando de providência. Deus está falando de providência. Você não precisa preocupar, porque eu vou mandar água do céu, aleluia, para saciar sua sede, para regar o seu campo, para o seu trabalho não ficar infrutífero. Eu vou regar o seu trabalho e ele vai frutificar. A providência é minha, diz o Senhor. E Deus continua dizendo para Moisés, preste atenção agora, hein? Terra que o Senhor teu Deus tem cuidado, aleluia. Os olhos do Senhor teu Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Aleluia! Deus está dizendo para você, não temas, não te preocupa, porque eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando da tua família, eu estou providenciando a tua vida, do princípio ao fim do ano. Não vai ter nenhum dia que o diabo terá legalidade, terá espaço, porque Deus está cuidando do princípio ao fim do ano. Aleluia! Glória a Deus! Eita Jesus, meu irmão! Pode vir carnaval, pode vir Copa do Mundo, pode vir Olimpíada, pode vir o que quiser, meu irmão.
dizendo: eu estou cuidando do princípio ao fim do ano. Aí o diabo, malandro, ele fala assim: Moisés, pois é, só que esse ano é ano bissexto. São 366 dias. Será que Deus, então, esse camarada, ele vai ficar um dia descoberto? Deixa eu te falar uma coisa. Na Bíblia tem 366 não temas. Ainda bem que eu escutei ali 2, 3 aleluia. Na Bíblia tem 366 não temas. Sabe por quê? Porque Deus está cuidando de você, da sua casa, da sua família, do princípio ao fim do ano. Deus não vai faltar. Então não temas. Não temas entrar em luta espiritual. É para vencer. Eu entro com você, o pastor Ângelo entra, o pastor Roberto entra. Sabe por quê? Porque você tem promessa de Deus. E essa luta não é para te matar, é para te forjar. É para te fazer mais forte. É para glorificar o nome do Senhor. Pode vir perseguição, meu irmão. Ontem foi um dia desagradável para a gente. Foi desagradável. Minha mulher ficou arrasada, tadinha. Mulher é o vaso mais frágil, né? Ela ficou chateada. Mas só que, quando você vê que você está fazendo o propósito de Deus, eu saí da delegacia às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Achei que 11 horas eu estava jantando e que 11h30 eu estava dormindo. E o tempo que eu tive conversando com essa pessoa, com esse amigo, eu falando de Deus com ele. Aí quando foi 4 horas da manhã, a PN mandou ficar no outro lugar. Pastor, o senhor perdeu a noite de sono? Não, eu cumpri o propósito de Deus. Sabe por quê? Porque eu ando pela fé. A gente que vive pela fé, a gente tem que sempre ter no coração a certeza que tudo o que está acontecendo é no controle de Deus. Eu queria outra coisa. Estou falando de coração aberto, com sinceridade. Eu queria dormir, estava cansado. Mas Deus preparou outra coisa. E vou falar um negócio para vocês. Eu, a minha vida inteira, eu não lembro de ter ficado acordado até essa hora. Tinha trabalhado o dia inteiro, tinha pregado, estava cansado, e fiquei acordado até 6h30 da manhã. Por quê? Porque tinha um propósito de Deus. E na hora que ele saiu andando da delegacia, eu fui levado na casa dele, eu fui falando do amor de Deus. Então, não ande por vista. Fala comigo. Não vou andar por vista. Não vou deixar para trás o que Deus me prometeu. Não vou esquecer de onde Deus me tirou. E não vou esquecer que Deus está cuidando de mim, da minha família, da minha casa, dos meus sonhos, do princípio ao fim do ano. Eita glória! É do princípio ao fim. Deus não deixou nada para o diabo. Aleluia! Eu fico empolgado com isso, porque Deus não deixou nada para o diabo. Pô, vou cuidar de vocês do primeiro semestre. Primeiro trimestre não, é do princípio ao fim. Glória a Deus. Estou passando luta. Não quero nem saber, Deus está no controle. Eu vou passar, eu vou atravessar o deserto, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Você vai vencer em nome de Jesus. 2024 foi preparado por Deus para nós vencermos, para a igreja vencer. Agora, quem vai vencer? Quem crer, quem buscar, quem se esforçar. Olha o que Deus diz aqui nessa palavra, em Deuteronômio, nessa mesmo, capítulo 11. Eu acho tremendo. Deus diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que eu vos ordeno hoje, para que vos esforceis e entreis e possuais a terra que passais a possuir. Então, quando a gente guarda os mandamentos de Deus,
a gente está preparado para esforçar, aleluia, e avançar. E a Bíblia diz: e possuais a terra que passais a possuir. Esse ano de 2024, coloque isso como um novo ciclo, uma nova terra que Deus coloca diante de você. Por que Deus fala assim? Para que possuais a terra que passais a possuir. Porque muitas vezes nós já chegamos na Canaã. Nós já estamos na Canaã. Deus te deu essa esposa linda, esse marido lindão que está do seu lado, meu. Deus já te levou a lugares altos, bênçãos maravilhosas. E sabe por que Deus está dizendo? Para que possuais a terra que passais a possuir. Porque às vezes a gente já está na Canaã de Deus e a gente não tomou posse. Aleluia. O Senhor Jesus diz na sua palavra que nós somos co-herdeiros dele. Está aqui a doutora Bárbara e o doutor Moisés, que não me deixam mentir. Nós somos co-herdeiros de Jesus. Ele é herdeiro do Senhor, do Deus, do Pai Todo-Poderoso. E nós somos herdeiros do herdeiro. Nós somos co-herdeiros com Jesus de todas as coisas. Não adianta, se amanhã eu faltar, lá em casa é minha esposa e mais 2 filhos. Não adianta se eu faltar amanhã e tiver 3 carros na minha casa. Teoricamente seria um carro de herança para cada filho. Mas se um dos filhos não for lá, entrar no carro, pegar a chave, exercer o direito dele, o carro continua dele, mas vai estar parado na garagem do mesmo jeito, ele não vai estar usufruindo do mesmo jeito, é dele. É isso que Deus está dizendo. Eu já te dei. Vou falar de novo, eu já te dei. Já é seu. Então passe a possuir aquilo que já é seu. Glória a Deus. Ninguém vai te obrigar a isso, mas é você que tem que tomar posse disso. Quando eu converti, eu não sei se eu já falei aqui na igreja. Quando eu converti, eu cheguei na igreja, a primeira vez que eu vi o pastor pregar, eu fiquei maravilhado. Eu fiquei maravilhado, essa é a palavra. Eu nunca tinha visto um negócio daquele, não. Eu quero isso aí para a minha vida. Eu quero pregar. Primeiro dia de igreja. Aí na hora que veio isso no meu coração, o Satanás falou assim: pois é, você quer pregar, né? Mas você não consegue apresentar um trabalho na sala de aula, seus colegas, que você já tem liberdade, que você já conhece, que são seus amigos. Você quer pregar? E na hora que o diabo falou isso no meu ouvido, veio a minha memória, porque quando eu ia apresentar pastor de trabalho na sala de aula, eu colocava os tópicos escritos em caneta na mão para dar uma lembradinha. Não era cola, não, era só para lembrar os tópicos para poder desenvolver o raciocínio. E na hora que chegava o momento de eu falar, quando eu fazia assim, minha mão estava tão suada, de nervoso, que a tinta da caneta já tinha embaralhado toda na mão. E é isso que veio ao meu coração. Como que eu vou pregar a palavra de Deus se eu não conseguia fazer um trabalho, apresentar um trabalho dentro da sala de aula? Porque a hora que eu tive aquela convicção, aquele desejo de ser pregador da palavra de Deus, eu creio que Deus já tinha liberado o mundo espiritual. Deus já tinha liberado do mundo espiritual, agora eu tinha que tomar posse. E para eu tomar posse veio o quê? Veio o inimigo soprando esse tipo de coisa, me lembrando esse tipo de coisa. Aí eu escuto numa pregação que Deus não chama capacitado, mas capacita quem Ele chama. Oh glória! Aleluia! Aí eu fui consagrado evangelista. Aí um pastor da igreja que tinha uma congregação lá no bairro Aparecido, um dia eu falei assim, me cutucou no culto e falou assim:
Você pode pregar lá quinta-feira lá na igreja? Eu fiquei uns 3 dias sem dormir. Fiquei uns 3 dias sem dormir, não conseguia dormir. Mas aquilo Deus já estava o quê? Confirmando o que Ele já tinha dito lá atrás, colocado no meu coração. Ou seja, passa a possuir aquilo que já é seu, aquilo que eu já coloquei na sua vida, aquilo que eu já liberei para você. Se você está sozinho aqui na igreja, você está em cima, traga à memória a sua família. Se você estiver sozinho, a sua esposa, a sua namorada, Deus já te deu a Canaã de Deus. Deus já te deu a terra maravilhosa das promessas. Passa a possuir aquilo que Deus te deu. Tem gente que está sempre olhando para a vida que ficou para trás, para o ano que ficou para trás. Olha para frente. 2024 se apresenta a você, se apresenta a mim, para nós andarmos para frente. Quando o povo de Israel começou a olhar para trás, porque via poeira, via a fumaça lá de Faraó, lá fazendo poeira com os carros, com os cavalos, Deus falou com Moisés assim: diga ao povo que marche para frente, avança. Deus te chamou para quê? Para avançar, para se esforçar e entrar na terra das delícias, da promessa de Deus. Você vai vencer nesse ano de 2024. As portas vão se abrir. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida e na minha vida, em nome de Jesus. Aleluia. Isso não é retórica, não é a palavra de Deus. Se Deus está dizendo: eu vou cuidar do princípio ao fim do ano. Não se esqueça nenhum dia desse ano, meu irmão e minha irmã. É do princípio ao fim que Deus está cuidando de você. No dia da sua luta, da adversidade, a nossa irmã estava cantando aqui: o tempo todo Deus é bom. Todos os dias Deus vai estar sendo bom com você. Até o dia que você vai achar que está ruim, Deus vai estar cuidando de você, você vai estar aprendendo em nome de Jesus. Amém? Então não abra mão de vencer em 2024. Não abra mão de ser feliz em 2024. Não abra mão de retomar aquilo que é seu em 2024. Isso não é retórica. Nenhuma unha nós vamos deixar para trás. Eu tomei essa decisão na minha vida. Sabe por quê? Porque às vezes a gente fala assim: puxa vida, Deus me fez uma promessa. Aí quando é no meio do ano que a gente está decorrendo, fala assim: mas está tão difícil. Esse ano está muito difícil. Olha a economia mundial. Olha a economia mundial. Eu achei que ia ser de um jeito ou do outro. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio. Não existe dificuldade para Deus. Para Deus só tem uma coisa que é impossível. Que isso, pastor? Heresia. Não é não. Tem uma coisa que é impossível para Deus: mentir. A Bíblia diz que é impossível que Deus muda. Aleluia, ainda bem que eu escutei um aleluia. Sabe por quê? Porque a promessa que Ele te fez, Ele não estava mentindo, Ele não estava te enganando, Ele não estava ganhando tempo não. Ele te fez uma promessa, porque quando Ele olha para você, Ele vê o mais do que vencedor, mais do que vencedora. Ele vê alguém que está preparado para viver na Canaã dEle. Ele está dizendo para você hoje: entra e passa a possuir aquilo que você já possui. Eita glória! Eita glória! Está aqui o nosso irmão Moisés. Vamos pegar de novo para exemplo Moisés, nosso advogado aqui. Se ele tiver o diploma dele pregado na parede da casa dele, mas ele não exercer, não atender, não pegar cliente nenhum, não mudou nada. Ele tem o direito, mas ele não vai estar exercendo o direito. É isso que Deus está dizendo. Se esforça hoje. Toma posição hoje em nome de Jesus.